Bom, vamos lá para Hebreus 12, versos 1, 2 e 3, certo? Começando no verso 2. Vamos ler. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero chamar a atenção para algumas palavras principais. Primeira palavra, fixamente. Segunda palavra, Jesus. E terceira palavra, cruz. A gente precisa olhar fixamente para aquele que foi o autor e consumador da nossa fé, que tem um nome sobre todo nome, Jesus o Cristo. Por causa do júbilo, por causa do propósito de Deus para a vida de Jesus, para a vinda de Jesus aqui na terra, que ele suportou a cruz. E ele suportou a cruz para viver o propósito que Deus tinha na vida dele, como homem, que seria, após a vinda dele, sentar-se à direita do trono de Deus o Todo-Poderoso. Bom, o que eu poderia concluir sobre esse verso? Suporte a sua cruz. Não ligue para qualquer tipo de vergonha que você sinta passar. E tenha esperança e fé naquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida. Porque só assim você vai suportar as dores, tristezas, sofrimentos e incertezas da sua vida. Ainda continuando, vamos lá. Verso 1, certo? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha. De tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Novamente falando sobre propósito. O início desse verso é muito óbvio, tá? Que a gente precisa considerar a quantidade de olhos em cima de nós e entendermos que precisamos testemunhar o nosso Cristo. Então, se precisamos testemunhar o nosso Cristo, viver o nosso Cristo na nossa pele, na nossa vida aqui na Terra, é muito óbvio, mas muito difícil para nós, pecadores, que a gente deva se desembaraçar de tudo. Tudo não é o que é pior e talvez tenha um que é menos. Tudo é tudo. Nos desembaraçar de tudo o que nos atrapalha. Isso aqui não me atrapalha tanto, mas é tudo. Então, se não atrapalha tanto, mas atrapalha um pouco, se desembaraça disso também. E do pecado que nos envolve. Além de você ter que se desembaraçar de tudo que te atrapalha a correr
para a cruz de Cristo, a perseverar com Cristo, você também precisa se desembaraçar do pecado que vive a nos envolver. Se desembaraçando disso tudo e ainda enfatizando o pecado, você consegue correr para a cruz de Cristo. Você consegue ir com pressa para perseverar o propósito que Deus tem para a sua vida. Então vamos tentar concluir algo sobre esse versículo. Que a gente tenha pressa em viver e perseverar a cruz. A nossa cruz. A cruz de Cristo que foi proposta para nós. Se a gente tiver pressa em viver e perseverar a cruz, a gente vai estar correndo em direção ao propósito que Deus tem para as nossas vidas aqui nesta terra. Só assim. Você só vai conseguir viver o propósito que Deus tem para a sua vida se você viver a cruz que Deus tem para a sua vida. Se você viver com perseverança essa cruz, você vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida aqui na terra. E é só assim tudo que você vive novamente, de dor, sofrimento, tristeza, incerteza, só assim todas essas feridas vão fazer sentido. Caso contrário, não vai. Ou seja, não adianta você fugir da cruz. Não adianta você fugir do centro da vontade de Deus. Até adianta. Mas se você fugir... Adianta. Você vai fugir da cruz, vai fugir do propósito que Deus tem para sua vida. Mas você não vai conseguir fugir das dores, das tristezas, das incertezas e dos sofrimentos. Então, além de você não conseguir fugir de tudo isso, fugindo da cruz de Cristo, você ainda estará fugindo do propósito que Deus tem para você. Você estará cada vez mais longe do que Deus propôs para você. Você estará cada vez mais longe de se sentir completo, de se sentir dentro do plano, de se sentir satisfeito. Isso, era essa a palavra. Vamos lá, continuando. Verso 3. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Certo. Algumas palavras novamente que nos chamam a atenção nesse verso. Profundamente, oposição e própria pessoa, certo? Então vamos lá. Refletir profundamente sobre quem? Sobre aquele que suportou tamanha oposição dos nossos pecados contra a sua própria pessoa. Quem é aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores? Jesus. Então devemos refletir profundamente sobre Jesus.
Deveremos refletir profundamente sobre o que ele suportou. Deveremos refletir profundamente. Deveremos raciocinar, pensar, meditar sobre o tamanho da oposição de todos os pecadores. Se não de todos, da maioria, contra a sua própria pessoa. A gente não tem ideia do tamanho da oposição que Jesus suportou contra ele mesmo. Ele não estava defendendo alguém na hora que ele estava suportando as oposições. Ele estava nos defendendo, sim, na hora que ele estava lá na cruz, condenado pelos homens. Mas quando ele estava suportando toda aquela oposição daqueles homens, e até mesmo de nós mesmos, hoje em dia, ele suporta nele a dor. Ele suporta nele a indiferença. Ele suporta nele o desprezo. Ele suporta nele a rejeição. Ele suportou. Nós não temos noção do tamanho. Ele suportou por nós. E nos ensinou que nós poderemos suportar. Crendo, buscando, correndo para esta mesma cruz. Que é a cruz de Deus, que é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, a gente conseguindo refletir, meditar profundamente nisso tudo que Jesus passou, a gente nunca vai conseguir ter a dimensão. Mas só da gente conseguir ter uma ideia, isso vai nos dar força para que a gente não desanime, para que a gente não se entregue, para que a gente não permaneça de cabeça baixa. Abaixar a cabeça, sim, vamos abaixar, somos seres humanos. Mas a gente só não vai permanecer de cabeça baixa, a gente só não vai entregar os pontos, a gente só não vai desistir, a gente só não vai se entregar se a gente tentar entender, refletir, meditar profundamente na tamanha oposição que Jesus, o nosso Cristo, suportou para viver o plano, o propósito que Deus tinha para ele aqui na Terra. E foi através deste plano e deste propósito que eu e você estamos aqui ainda. Mas para a minha vida e para a sua, Deus tem um plano, um propósito diferente, único e especial. E para a gente conseguir viver esse propósito, a gente precisa correr com pressa. Redundante, né? Mas é assim. Correr com pressa e perseverar na cruz que Jesus, o nosso Cristo, tem para nós. Porque a gente já vai viver aflição. A gente correndo para a cruz ou correndo da cruz, a gente vai viver aflição. Mas há uma grande diferença em viver a aflição, correndo para a cruz, porque vamos estar completos, cheios, satisfeitos ao final de tudo, ao viver o final, em correr da cruz. Porque vamos viver vazios, lutando, patinando, andando em círculos, sem encontrar o motivo por estarmos, para estarmos aqui. Aí tudo perde o sentido. Aí a dor
não se torna em júbilo. A dor se torna em depressão. A dor se torna em entregar os pontos. A tristeza se torna maior do que você mesmo. E te toma e te domina, ao invés de ser a cruz, ao invés de ser o Cristo, ao invés de ser o Espírito Consolador, ajudador. Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, Holy Spirit. Aleluia. Para encerrarmos nesta tarde, vamos lá para Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, versos 27 29 e 31. Falar um pouquinho mais de propósito. Bom, até onde eu pude entender nos estudos da nossa palavra de Deus, a partir do verso 40 em Isaías, até o último verso, é isso? Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. A Bíblia nos fala sobre o fim do cativeiro de Judá, certo? E então podemos nos alegrar na esperança da palavra de Deus, que é a própria boca do Todo-Poderoso falando conosco nesta tarde, que está chegando o fim do meu e do teu cativeiro. Deus vai virar este cativeiro. Está chegando o fim. Amém? Suporte mais um pouquinho de tempo. Então vamos lá. Depois os irmãos tiveram oportunidade de estar meditando em todo esse capítulo, eu vejo como muito importante. Capítulo 27 de Isaías 40. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que temais? E por que queixais? Por que queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? É claro que sim, né, irmãos? O que a gente não entende é que a gente está vivendo o processo do propósito. Uau, agora eu entendo. Tantas pregações que eu escutei sobre processo. Eu nunca tinha entendido dentro do meu íntimo o que poderia ser. Agora eu entendi. Viver o processo é perseverar na cruz até que se cumpra o propósito. É, tão óbvio, mas eu ainda não tinha entendido. Amém. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Aqui. Ele faz forte o cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias,
correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Irmãos, o que é esperar no Senhor? É correr para a cruz, crendo, buscando e esperando que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Se a gente esperar pelo propósito de Deus, se a gente esperar pelo cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas aqui na Terra, se a gente esperar pelo plano de cumprimento, pelo cumprimento do plano de Deus na nossa vida aqui na Terra, as nossas forças serão renovadas a cada dia. Porque a gente não vai viver vazio, a gente vai viver repleto, satisfeito, cheio, completo. Mesmo em meio às dores e às tristezas, a gente não vai deixar de viver o dia ruim, o dia do luto, o dia da dor. Mas a gente vai viver até mesmo este dia com propósito. Aí sim vai se cumprir isso. Voam alto como águias, correm e não se cansam. Correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Só dessa forma a gente não vai cansar. Só dessa forma a gente não vai entrar em exaustão, se entregar. Qual forma? Correndo para viver, ou seja, tendo pressa para viver a cruz que nos foi nomeada e perseverar nela. Você vai ser livre de tristeza? Não. Você vai ser livre de dor? Não. Você vai ser livre de sofrimento? Também não. Mas você vai viver tudo isso quando viver e se viver. Se viver não. Quando viver tudo isso, você viverá em luz. Você viverá em paz. Você viverá sem se entregar. Consegue me entender? É isso, irmãos, que eu gostaria de dizer nessa tarde. Que eu e você, a partir do dia de hoje, possamos buscar em Deus qual é o propósito dele para as nossas vidas. Não mais qual é o propósito que eu tenho para a minha vida. Amém? A partir de hoje, vamos buscar entender o plano dele. Que cruz é essa que eu preciso correr com pressa para ela e perseverar nela? Temos muitas respostas óbvias. É a cruz de Cristo. Ok, é a cruz de Cristo. Mas quando ele falou para seguirmos a ele, ele falou para cada um tomar a sua cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a cruz que você deve tomar? Qual é a cruz que eu devo tomar? Para conseguir chegar ao centro, ao ponto final da história, que na verdade é o ponto de princípio, que é o centro, que é o propósito de Deus, é o centro da vontade de Deus. Eu quero ver o centro da vontade de Deus. Muita gente fala isso, eu já falei demais. O que é viver o centro da vontade de Deus? É viver o propósito que Deus tem para você aqui na Terra. Você sabe qual é esse propósito? Então, a partir de hoje, que essa seja a sua oração. A partir de hoje, que esse seja o seu primeiro pedido de oração. Porque só assim você vai conseguir se desatolar da depressão, do pânico, da tristeza que te inunda, que te domina.
E vai conseguir levantar a sua cabeça e saber que você e ele segurando em tuas mãos, basta. E você vai conseguir caminhar. E só assim você vai conseguir chegar lá. Desculpa. Porque se Jesus, o nosso Cristo, o próprio Filho de Deus, só conseguiu chegar ao fim proposto por Deus, porque ele sabia o propósito de Deus para ele. Porque ele sabia qual era a cruz dele. Ele sabia que cruz ele deveria suportar. Ele só conseguiu chegar no propósito porque ele sabia que ele tinha que suportar a cruz. Ele sabia qual era a cruz que ele deveria suportar. Aí você e eu achamos que na minha e na sua vida vai ser diferente. Não preciso suportar a cruz, que eu vou conseguir chegar no propósito, eu vou conseguir viver o centro da vontade de Deus. Ei, entendeu? É isso, cara. É isso, meu irmão. É forte. É forte. Não adianta a gente correr do processo. Não adianta a gente querer correr da cruz. Porque daí nós vamos estar correndo dela e correndo do propósito. A gente vai estar correndo do cumprimento da vontade de Deus. E correndo do cumprimento da vontade de Deus, qual é o sentido da vida? Amém? Agradeço a atenção dos irmãos nesta tarde. Não para mim, mas para a palavra. Essa palavra tão vivificadora na minha vida. Espero que também seja na vida dos irmãos. Este dia e esta palavra marcarão a minha e a sua história. Um novo ciclo. O velho cativeiro está se findando, ó. Novo. Algo novo virá. Amém? Creiam nisso. Recebam paz e graça da parte de Deus. Que o sangue de Jesus nos lave nesta tarde de todo o pecado. Para que a gente possa correr para a cruz de Cristo. Para a nossa cruz. Cada um para a sua. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.